Paz, irmãs, o Senhor abençoe a cada uma. Eu fiquei com o capítulo, a semana 7, né, do Design Divino, a mulher e sua verdadeira feminilidade. É um capítulo, uma semana muito rica, né, com muitos detalhes, mas eu vou tentar resumir um pouquinho, pegando os pontos principais, e creio que à medida que vocês vão lendo e ouvindo, vocês vão sendo muito mais enriquecidos, né? Mas eu vou pegar um apanhado dessa semana. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntas e também estudando esse livro. Senhor, queremos colocar em tuas mãos e pedir que o Senhor fale nos nossos corações e nos desperte para esse tempo. Pai, para sermos conforme a sua imagem e que possa ser acrescentado, Senhor, ser despertado aquelas partes que ainda estão adormecidas dentro de nós e que ainda não temos consciência do chamamento, de tudo aquilo que abrange esse chamamento glorioso da mulher, da esposa, né, de filha, de irmãs. Pai, queremos colocar em tuas mãos e contamos contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Semana 7, repaginada total. Página 163, parágrafo 5, 6 e 7. O pecado desfigurou e prejudicou a beleza da verdadeira feminilidade. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu para aniquilar a força das garras do pecado sobre nós. Ele é o repaginador por excelência. O homem, a sociedade tentou se transformar independente daquele que pode transformar o homem e fracassou. E a gente vê isso claramente, né? Que a busca pela beleza, pela independência, pela autoestima, ou por ser mulheres que tenham progresso, né? Eles chamam sucesso em seus trabalhos, na sua vida. Tudo isso foi escolhido viver de um modo independente de Deus, porque o Senhor, como diz mais à frente, né? Ele é que entende do homem e da mulher. Ninguém entende mais do que ele, né? Do que ser homem e do que ser mulher. Porque isso está no propósito da sua criação, né? Então, o mundo quer ter sucesso, quer ser bela, quer tudo que eles consideram como uma vida feliz, tudo a parte de Deus, né? E aí, nisso, a gente vê o fracasso, porque por mais que eles tentem, menos eles conseguem. Mais frustrações, estresse, né? Mulheres que a beleza já são artificiais, não tem beleza nenhuma, né? A beleza natural se perde no meio da superficial. Conduta, caráter agressivo, né? Autoritário. E isso é o resultante de uma procura pela felicidade, pela beleza, né? Pelo verdadeiro, naturalmente, fora de Deus. E o Senhor, ele tem essa melhor aceitação, né? Esse desfrute. Ela fala ali na frente que a gente, por não conhecer a verdadeira beleza em Deus, a gente não valoriza o ser mulher. O que é ser mulher? A gente não sabe, a gente só aprendeu segundo a cultura, né, de cada país, de cada raça, de cada etnia. Isso aqui é ser mulher, né? E a gente cresce dentro daquela visão. Mas quando a gente volta para o Senhor e estuda e compreende o que é ser mulher no propósito eterno de Deus, né, dentro da sua economia, então a gente começa a valorizar a nossa beleza, as características, a gente começa a ter orgulho e satisfação em ser mulher. Porque lembra quando a gente era criança? A vida da mulher é muito difícil, queria ter nascido homem. Pensamento feminino. Por não conhecer o seu papel, ela deseja o papel de outro. E a gente não foi criada
para ter um outro o papel do homem. Até porque se a gente assume esse papel, a gente encontra a infelicidade, o estresse, depressão, ansiedade, insatisfação, murmuração, tudo aquilo que vai denigrindo a nossa imagem e também aquilo que Deus criou. A gente fica contra Deus, o seu propósito, a sua economia, por não conhecermos. E em Oséias 4:6 fala que o homem, que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Mas ele continua dizendo que por que rejeitar o conhecimento? Então, nós mulheres temos essa condição, naturalmente caída. A gente acha que já sabe e não se permite ser ensinado. E a gente também não tem interesse em aprender. E devemos conhecer o que é ser mulher no plano eterno de Deus. Então, quando a gente conhece, a gente começa a ter alegria e satisfação em ser mulher. No capítulo 168, ela vem falando da devoção bonita, e ela cita um exemplo, um testemunho, sobre a Amy Carmichael, que a Amy Carmichael, quando chegou na Índia, ela se deparou com o tráfico sexual infantil, adolescente, E ela resgatou uma menina, só que à medida que ela foi resgatando meninas, a obra foi crescendo, ela precisava de ajuda e ela não tinha ajuda. Então ela pegou e escreveu assim desesperada, como diz aqui o texto, a vários pastores da região perguntando se havia em suas igrejas mulheres inteiramente dedicadas a Deus e separadas do mundo em espírito, disponíveis para aquele ministério. Os pastores disseram essencialmente a mesma resposta. Além de não termos ninguém assim na igreja, não conhecemos nenhuma mulher do tipo que você procura. E isso me chamou muita atenção. Por que não existem mulheres em determinados segmentos, em determinados países ou cultura, em determinadas regiões, mulheres que têm um coração inteiramente dedicado a Deus e separadas do mundo em espírito? Porque eu fiquei pensando, pela falta do conhecimento, nós não nos aplicamos, nosso coração é um coração geralmente murmurador, não tem boa vontade, e nós não nos aplicamos àquilo que o Senhor tem nos dado. Recebemos muito, temos ouvidos, estamos ouvindo muito compartilhado. O Senhor tem dispensado muitas riquezas. Se soubermos procurar na internet, a gente é sempre muito enriquecido. Mas a gente não tem orado para que essa palavra esteja dentro de nós e que ela dê o fruto necessário. Nós não nos inclinamos sobre ela para que o Senhor lagre ela dentro de nós, e não nos preparamos para a obra que o Senhor tem para nós, porque somos mulheres, temos que edificar casa, marido, filhos. Isso é um ministério. E temos que ter armas, porque às vezes nossos filhos têm comportamentos complicados, nossos maridos ainda não são ganhos, nós mesmos percebemos às vezes infiltrações dos nossos lares, devemos nos armar, mas se estivermos distraídos com as coisas do mundo, com a beleza externa somente, com as coisas desse mundo natural, nós não percebemos quando o Senhor fala conosco e nos mostra algo. Daquilo a gente considera como algo natural, como algo comum. Isso é assim mesmo, não muda. Essa criança é insuportável. Eu não sei o que fazer, já desisti. Isso a gente faz. Por quê? Porque a gente não quer pagar o preço de estar diante do Senhor, para que Ele lagre por meio de nós, primeiramente em nós mulheres, e depois alcance por meio de nós os nossos maridos, nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, Então
A gente acha que quando um vizinho faz algo errado, a gente já fica contra a pessoa, né? A gente não se dobra diante do Senhor para orar, para abençoar, para entender o porquê que está acontecendo aquilo, o Senhor, o que o Senhor quer me falar, o que o Senhor quer me ensinar. Isso é serviço, isso é ministério. Nós, mulheres, o Senhor quer contar com as mulheres para essa obra, né? Ele decidiu que por meio das mulheres, né, o Senhor quer restaurar o reino aos homens, né? E a gente precisa cooperar, mas como vamos cooperar com Ele se não estamos preparados? Se não há testemunho em nós dentro da nossa casa, primeiramente, e depois no meio dos irmãos, no meio da familiar, porque se há testemunho dentro de casa, há testemunho na igreja, há também testemunho na sociedade. Então, ela fala dessa devoção, né? De termos um coração devoto ao nosso Senhor, primeiramente, e depois aos nossos maridos, porque se temos um coração devoto ao Senhor, um coração de fidelidade ao Senhor, a gente vai ter um coração fiel aos maridos, né? Então a gente deve ter um coração fiel ao Senhor e também temos que ter um coração fiel aos nossos maridos, né? Você lembra que em Malaquias fala que o homem deveria, né, ter uma descendência, né, que fosse fiel. E o homem tinha que ser fiel no coração, porque a descendência tinha que vir dessa fidelidade. Assim também nós temos que ter os nossos corações fiéis, não desejar outras coisas ou outras pessoas, né, ou admirar pessoas de fora, maridos de outras, e ignorar os nossos em casa. Não, devemos ser fiéis primeiro ao Senhor e também aos nossos maridos. E ela fala dessa devoção tão bonita, né? Que ela fala a devoção da noiva para o seu noivo, que ela se prepara, né? A noiva, ela se prepara para o seu noivo, né? E aí, se você que vai para um casamento e aí o teu noivo chega e você está toda desarrumada, você não fez um enxoval, você não se preparou, que devoção, que expressão de amor é esse? Assim fala também em relação ao nosso Senhor. Nosso Senhor vai voltar e devemos nos preparar. Mas cadê o enxoval? Cadê as nossas vestes? Né? Cadê o linho fino? Cadê os adornos? Estamos nos preparando, será? Estamos aguardando o noivo? Essa falta de preparo não demonstra a falta de amor ao nosso noivo, né? Então, isso é para a gente refletir mesmo. No capítulo 176, 177, ela vem falando do temperamento bonito, né? Que a revolução feminista era que as mulheres fossem mais realizadas e livres. No entanto, como mulheres que vieram, nós, como mulheres que conhecemos, viemos a conhecer e amar o plano original de Deus, não há como nos entristecermos com o que se perdeu em meio ao tumulto, né? Por causa da distorção do pecado e do ideal equivocado da cultura atual, as mulheres em geral perderam de vista o que deveriam ser, né? E aí ela vem falando do temperamento dócil, né? Do temperamento tranquilo, e ela lembra o aspecto que a gente estudou sobre as magnólias de aço, né? Que é a firmeza na doçura, e ela vem falando do temperamento dócil. E eu vou ler porque ela já explica, né? Mas ela colocou uma frase aqui que me chamou muita atenção, que é: a força que se ajusta à fraqueza de outra pessoa. Isso é ser dócil, né? Ser manso. Em Tessalonicenses 2,7, a brandura é retratada como a disposição da mãe que cuida de um bebê com cólica. Quem é mãe, né? Quem passou por essa fase de cólica do bebê, a gente vê que eu passei isso 3 gestações, né? E a gente fica com a criança ali, né? Tentando acalentar, e a criança chora, se espreme, né? E a gente fica 1 hora, fica 2 horas, fica 3 horas, e a gente fica ali na presença do Senhor, orando, abençoando, né? Pedindo graça ao Senhor. A gente não grita com a criança, a gente não fica chateado com a criança, né? A gente ama a criança por causa do sofrimento dela, né?
E aí ela fala assim: ser dócil é o oposto de teimar na satisfação de seus direitos, de ser rude, grosseira, egocêntrica. É exatamente o oposto da atitude desbocada da garota delirante de Provérbios 7. Ser dócil significa confiar inteiramente em Deus e não em nossa própria força para nos defender de injustiças e situações difíceis. E isso fala de 1 Pedro 3, né? 6, né? 6 ou 7. Que é um coração manso e humilde, né? Um espírito manso. Ele fala de doçura, né? E o significado é não se defender de injustiças e situações difíceis pela sua própria força. A doçura é fruto de nossa confiança na bondade de Deus e da certeza que Ele está no controle da situação. Doçura não é autodegradação. Doçura é a marca da mulher sábia que permanece calada mesmo diante das fraquezas alheias. E isso faz a gente refletir, né? Doçura é a marca da mulher que permanece calada mesmo diante das fraquezas alheias. Isso é muito precioso. É um lugar de esconderijo, de refúgio, né? Onde, quando nos apoiamos, não lançamos em rosto o pecado dos nossos irmãos, as suas falhas. Antes a gente permanece calada, mas não é uma calada só de boca fechada. É um calado na presença de Deus ali, para que o Senhor tenha lugar através de nós para encontrar aquela pessoa que está na sua fraqueza, né? A doçura é a árvore da vida, Provérbios 15, 4. Davi disse que foi a doçura, a bondade de Deus para com ele que o fez forte. Isso está em 2 Samuel 22, 36 e 37. Aí ela faz duas perguntas aqui, né? E agora ela vem para o temperamento tranquilo. Ela diz que esse temperamento tranquilo faz parte do temperamento belo da mulher de verdade, né? A tranquilidade, o espírito quieto. E esses são aspectos também claramente opostos aos estardalhaço, que caracteriza a mulher que não teme a Deus. Também, né, quando pensamos em tranquilidade, a primeira coisa que nos vem à mente é o sossego, a ausência de sons, ruídos. Mas esse sossego que ela está falando não é de você ficar mudo, calado, não falar nada. Ela fala do coração, porque às vezes a gente está agitado, né? Nossos corações estão agitados. Então a gente acaba falando, né, com agitação. Às vezes, por não conhecermos que estamos agitados, ansiosos, né, inquietas, a gente fala pelos cotovelos, a gente fala alto, a gente ri alto, a gente se comporta com agitação. Mas ela está falando da beleza interior, quando Cristo ali é o nosso sossego, Ele consegue entrar e trazer essa calma, né? Então o nosso comportamento vai expressar essa calma, né? Porque o nosso coração está tranquilo. A gente vai rir, vai conversar, mas o nosso coração está inteiramente em paz, né? Então, às vezes a gente acha que ser sossegada é estar calada, que a gente não pode opinar ou não pode falar, não. Eu creio, o sossego é a gente estar na disposição do Senhor para falarmos na hora que Ele quer, né? Para que Ele possa fluir a sua doçura, a sua calma, a sua tranquilidade, né? Por meio de nós. Há outros, né, que precisam dela. Mas como vamos ajudar, né? Como vamos alimentar ou testemunhar desse sossego, né, que está dentro de nós, se estamos agitadas, falantes, né, gritantes. Às vezes a gente está ansiosa, a gente nem percebe que a gente está ansiosa. A gente vê que a gente está ansioso por causa da nossa falta de quietude. Então, se já estamos acostumados com a inquietude, a gente nunca vai perceber o tempo de estarmos quietas, né, sossegadas. Mas se já o Senhor encontrou lugar dentro de nós para nos trazer essa serenidade, essa calma, tranquilidade, a gente vai perceber automaticamente quando a nossa alma está inquieta, quando está agitada. E aí a gente vai voltar para o Senhor imediatamente, né? Às vezes a gente começa a cobrar muito dos filhos, exigir muito do marido,
da sogra ou dos irmãos, porque falta em nós esse sossego, esse descanso, né? Ela cita aqui Isaías 30:15, que a quietude, na quietude e na confiança está o seu vigor. E aí ela fala, tranquilidade anda de mão dadas com a confiança. Então, quando somos confiantes, então também somos calmas, serenas e tranquilas. Já viu quando a gente está nervosa, procurando algo, ou a gente está com medo de uma falta, não tem dinheiro, não tem previsão, a gente fica logo agitado, né? Isso é falta de confiança também. Então, a tranquilidade e o sossego está associado à confiança. No capítulo 179, ela vem falando do temperamento submisso, que ela cita assim, como vimos no início desse estudo, a mulher submissa aceita conselhos e é aberta à liderança e direção. A mulher cristã é liderável. E isso a gente percebe porque quando nós somos lideráveis ao Senhor, também seremos aos irmãos. Não existe submissão a Deus e não ser sujeito aos irmãos, né? Então, é um lugar de proteção. E ela descreve assim, essa característica é um contraste vivo à maneira de a mulher não cristã reagir à liderança, mas aqui a gente não vai colocar só não cristã, porque a gente vê muito cristãs que não entendem esse seu desenho, né? E que também agem como as mulheres não cristãs. São insubmissas, não são lideráveis. Ela julga qualquer orientação como se quisesse mandar nela. E aí ela se opõe claramente. E isso a gente vê em muitas localidades, né? Infelizmente. Provérbio 7 descreve a mulher insensata como provocadora. Em hebraico, a palavra para provocadora significa teimosa e rebelde. Reflete um espírito hostil, egocêntrico, obstinado do tipo, ninguém manda em mim. E isso é terrível, porque a gente fica exposta a enganos, a erros, né? Isso danifica o testemunho do Senhor e a gente fica sem credibilidade, né? Não respeitamos ao Senhor porque não respeitamos aqueles que estão sobre nós, sejam solteiras ou casadas, né? Se são casados, seus maridos. Se são solteiras, a autoridade dos pais ou a autoridade dos irmãos que estão sobre a localidade. Ninguém manda em mim. Eu faço como eu quero. Não, eu não acredito nisso, né? Não se permite ser ensinável, não se permite liderar, ser conduzida, né, aos caminhos, porque o bom pastor tem que conduzir a ovelha aos pastos verdejantes. Mas se essa ovelha é rebelde vai tomar outros caminhos, ela vai se encher de carrapicho, vai se machucar, vai ficar em lugares desidratada. Não há desenvolvimento. Por isso que muitas das vezes o bom pastor tem que quebrar a patinha dela, né? Tem que puxar ela com um cajado, tem que tirar todo o carrapicho, tem que ungir a cabeça dela para não entrar aquelas moscas na cabeça, nos ouvidos. Isso fala de consagração. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né? Temos orado ao Senhor por um coração ensinável e submisso. Temos dispostos nossos corações a sermos submissos, né? Embora ainda a gente às vezes não concorde, mas a gente levar o Senhor e sem rebeldia, sem argumentos ou sem desrespeitos, porque a submissão fala de respeito. Quando somos insubmissas, nós não temos respeito nenhum por nada e por ninguém. Então somos facilmente enganáveis, né? E não crescemos, porque a submissão está ligada ao crescimento da casa. Porque para crescermos, devemos nos sujeitar. Uma criança que não quer ser sujeita aos pais, uma criança de 1 ano, 2 anos, não quero comer, não quero fazer isso, ela vai definhar, não vai ter um crescimento adequado, vai ficar atrofiado. A submissão fala de crescimento também, né? Além de ser um adorno muito, muito precioso para a mulher,
e para a igreja, tanto homens como mulheres, né? Por isso que o Senhor fala, sede sujeitos uns aos outros, no amor do Senhor, né? Então esse amor nos leva a sujeitar, a considerar os conselhos, a ouvir as direções, a pedir conselho, né? Já estarmos sendo conduzidas. No capítulo 180, 181, 182 e 83, ela vem falando sobre a apresentação bonita. E ela faz uma comparação, uma consideração que a gente, parando e lendo, a gente pensa, a gente entende assim, a gente começa a refletir, né? Que a gente sempre tem algo contra a beleza, porque a gente acha que a beleza é vaidade, né? Não, eu não sou vaidosa, e às vezes nos escondemos atrás disso, por preguiça, não queremos fazer um exercício físico, uma caminhada, não nos alimentamos corretamente e achamos que tá tudo certo, eu viver do meu modo, né? Às vezes doente, por falta de cuidado com a alimentação, por falta de um exercício. Não cuidamos da saúde emocional, vemos filmes, novelas, séries que nos contaminam a mente, que nos perturbam. A gente fica com o emocional agitado, né? Somos desrespeitosos, falamos de qualquer maneira, achamos que aquilo que por ser casada ou ser solteira, né, a pessoa, o nosso marido tem que suportar a gente do jeito que é, se me ama tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas ela fala da beleza e eu achei muito interessante que ela fala que o ser bonita é bom e correto. E é parte integral do nosso design como mulher, né? Deus cria e aprecia a beleza e Ele nos criou para desejá-la e apreciá-la. Mas ela fala não da beleza externa, ela está falando da beleza interior. E nós temos ouvido muito, o Senhor tem nos falado que essa beleza interior é a formação de Cristo em nós. Porque por mais que a gente busque, a gente queira métodos de como ser a mulher mais agradável, ou como ser a mulher mais dócil, ou como ser uma mulher paciente, ou como ser uma mulher submissa, se a gente não entender o aspecto da cruz, unida à palavra de Deus, ou receber a palavra de Deus, essa formação desse caráter para a gente vai ser um método que vai funcionar 1, 2, 3, 4 dias, e numa aprovação maior, numa situação de desafio maior, a gente explode e fala cobras e lagartos, como diz o povo, lagartos, né? Então, essa formação a gente sempre precisa ter em mente. Essa formação de Cristo ganhando os lugares do nosso ser, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nos alimentando da verdade, né? Porque a palavra dele é saúde para o nosso corpo, né? Ela guarda a nossa mente, ela guarda o nosso coração. E aí ela vem falando dessa beleza, mas a externa também é algo que Deus colocou em nós e que devemos atentar, né? De fazermos um exercício, uma rotina, comer melhor, abrir mão daquilo que nos prejudica, né? Sabemos que hoje a alimentação é para tornar as pessoas doentes, precisamos considerar isso honestamente diante do Senhor, falar, Senhor, eu preciso substituir isso aqui, eu não consigo, mas eu quero, me ajuda. E você tá bonita também, externamente, mas esse não é o ponto principal. Por quê? Porque sempre caímos nesse ponto aí pra gente, é muito difícil nós mulheres, né? Quando começamos a cuidar do corpo, a gente só se emprega no corpo. Aí o que acontece? A gente vai se sentindo bem, a gente vai ficando mais atrativa, aí a gente começa a se vestir errado, a gente só tem foco para aquela beleza externa e desconsideramos a beleza interior, que é essa que é mais importante, é essa formação de Cristo em nós, do seu caráter, da sua doçura, do seu amor, das suas virtudes ser expressado por meio de nós. Essa é a beleza verdadeira e essa é o nosso adorno, né? Essa é a nossa beleza, mas não devemos desconsiderar a beleza física, né? O cuidado com o corpo, com nossas emoções, né? E aí a gente vai voltar para a palavra, porque o Senhor tem orientações para tudo isso, né? Como que eu guardo minha saúde mental e emocional? Não vendo aquilo que o Senhor reprova,
né? Não se alimentando de comidas lixos, né? De comidas que são ruins, que são comidas do mundo, que filmes, séries, que fala de prostituição, que fala de adultério, que fala de violência, que fala de terror, que fala de coisas que o Senhor abomina e reprova na sua palavra, né? Então a gente tá ali vendo aquela, eu gostei, aquilo é muito bom, tal, não sei o quê. E aí você está se alimentando daquilo, ou vendo fofocas, né, nos sites de vida de artista, ou vida de gente cristã que pecou e tal. Você está corrompendo, você está se alimentando de coisas ruins, né? E aí o resultado é frieza espiritual, é irritabilidade, é chocarrice, é insubmissão, né? É desprezo, né? É indiferença com as coisas de Deus, com as coisas das pessoas que estão perto, porque você está errando o foco, né? Mas aqui ela fala por não entendermos a beleza aqui do plano de Deus retratado nas Escrituras, né? Que a gente dá valor mais ao físico, mais às coisas naturais do que aquilo que o Senhor nos deu no seu propósito eterno. Então a gente se alimenta de poucas coisas, né? Do pouco, e abrimos mão do muito. Aí ela cita aqui a parábola da pérola de grande valor, né? Que quando aquele homem teve os olhos abertos para aquela pérola de maior valor, ele largou tudo secundário, vendeu tudo e comprou aquele campo para ter aquela pérola. E isso fala dessa beleza que ela está falando, né? Que quando vemos a beleza do Senhor e tudo que Ele tem para nós, as coisas pequenas ficam, né? As coisas que nos alimentávamos, que não nos trazia nenhuma satisfação, só prejuízo para nós mesmos, no comportamento, nos pensamentos, no sentimento, na vida comum do lar, na vida com os pais, na vida com os irmãos. E aí agora a gente troca tudo isso por amor ao Senhor, então vamos ver resultado, vamos ver o adorno. Ela fala da velhinha, que achei muito engraçado, né? Da gente acordar a velhinha, mas a gente não acorda a velhinha transformada, né? A gente não se torna, quando velhos, uma pessoa transformada. Porque se o Senhor não consegue nos adornar durante a nossa peregrinação, renovando a nossa mente, corrigindo o nosso modo de pensar, do nosso sentir, do nosso andar, né, do nosso falar, enquanto estamos no caminho, quando chegarmos na velhice, a gente vai envelhecer com tudo aquilo antigo. Não existe passe de mágica. Vamos envelhecer velhinhas ácidas, desrespeitosas, insujeitas, do mesmo modo. Então, o que nos transforma, irmãs, é a palavra, é amar a palavra, é permitir o trabalho dentro de nós, é olharmos para o Senhor, sermos fiéis ao Senhor, a desejarmos que o Senhor, aquela palavra que o Senhor dispensou a nós, aquilo seja lavrado dentro de nós, não importa as provações que virão, não importa as lutas, desde que o Senhor seja glorificado. Então seremos uma velhinha, né, virtuosa, cheia do comportamento do Senhor, do seu amor, né, da sua doçura, aquela velhinha que a gente chega perto, a gente percebe a graça, o amor do Senhor, que nos leva para o Senhor, nos faz desejar o Senhor. E isso não precisa só ser na velhice, né? Podemos ser já a permissão dos valores, né? Ter os valores corretos, claros na nossa visão, no nosso sentir. É a gente ter um coração ensinável, um coração disposto, um coração que anseia, né? Um coração, Senhor, né? Cumpre em mim segundo o teu propósito, Senhor, faça conforme o Senhor falou nessa palavra, né? No meio das provações você está ali, Senhor, lavra a tua palavra. É digno que o Senhor tenha isso dentro de mim. Não me deixe perder o foco, não só com o externo, mas queremos ser mulheres cheias da presença do Senhor. E essa é a verdadeira beleza, né? Essa é a verdadeira beleza. O Senhor abençoe vocês, perdoe meu atraso do áudio, né? Eu tive uma viagem, foi uma viagem que a gente passou algumas batalhas, algumas dificuldades e acabou atrasando o áudio. Senhor abençoe vocês,
faça vocês refletirem, né? Aproveite. Esse capítulo é muito rico e deve ser examinado com maior atenção. Se eu fosse falar detalhe por detalhe, a gente ia gravar um áudio de 1 hora, que eu já passei, né? 35 minutos. Mas que o Senhor frutifique e nos faça despertar. Que o Senhor nos desperte, faça-nos refletir, meditar, né? Nos achegar até que Ele cumpra aquilo que Ele quer em nós. Sejamos mulheres inteiramente dispostas. Que, né, como a Amy Carmichael viu, né, que não havia mulheres, nem eles, aqueles pastores, conheciam mulheres como ela pedia. Hoje podemos ter mulheres, né, daquele modo. Mulheres que tenham um coração inteiramente do Senhor. E um coração, né, que não está segundo o mundo, mas um coração cheio do Espírito, cheio do Senhor, um Espírito transbordante do Senhor, aptas para a obra que o Senhor nos colocar, seja ela qual for. Senhor, abençoe vocês.